Você já sentiu que quer mais da vida, mas parece não sair do lugar? Que existe uma ambição real aí dentro, ideias, planos, vontades, mas na prática os dias passam e quase nada muda? Você olha para frente e vê possibilidades, olha para trás e vê estagnação. E no meio disso surge uma sensação estranha. Não é falta de sonho, mas falta de movimento. Você se sente ambicioso e ao mesmo tempo parado. Esse conflito é mais comum do que parece. E não, ele não significa que você é fraco, preguiçoso ou incapaz. Significa apenas que existe um desalinhamento invisível acontecendo dentro de você. Um desalinhamento entre o que você deseja e como seu cérebro foi condicionado a agir. Ambição é energia, é tensão criativa, é aquela sensação de que você nasceu para algo a mais. O problema é que essa energia, quando não encontra um caminho claro de ação, começa a se voltar contra você. Em vez de virar progresso, vira frustração. Em vez de virar construção, vira cobrança interna. Você começa a se exigir resultados que ainda não têm estrutura para produzir, e quanto mais você se cobra, menos você age. No início, a ambição é empolgante. Você imagina possibilidades, cria cenários, visualiza conquistas. Mas logo depois vem o peso, porque toda ambição grande carrega uma pergunta silenciosa. Por onde eu começo? E é aí que muita gente trava. Não porque não quer avançar, mas porque o ponto de partida parece pequeno demais para o tamanho do sonho. E o cérebro odeia essa discrepância. O cérebro humano funciona de forma muito prática. Ele gosta de ações claras, recompensas próximas e caminhos previsíveis. Ambição, por outro lado, costuma ser abstrata, distante e cheia de incerteza. Quando você coloca uma coisa enorme na frente do cérebro e não oferece um primeiro passo simples, ele entra em modo de defesa. Ele não vê progresso, ele vê risco, ele vê gasto de energia sem garantia de retorno. Então ele adia, ele distrai, ele empurra para amanhã. E o mais perigoso é que isso acontece sem dor imediata. Amanhã parece seguro, amanhã parece responsável, amanhã parece um bom plano. O problema é que amanhã vira um lugar confortável demais para morar. E enquanto você mora no amanhã, a ambição vai ficando pesada. Ela deixa de ser combustível e vira cobrança. Você começa a se comparar, olha para pessoas que já estão em movimento e pensa, elas têm algo que eu não tenho. Mas, na maioria das vezes, o que elas têm não é mais talento ou mais motivação. É menos atrito entre desejo e ação. Elas não resolveram tudo, elas só começaram antes, mesmo sem clareza. Existe um erro silencioso que quase todo ambicioso comete: confundir clareza com prontidão. Você espera se sentir pronto para agir, espera o plano perfeito, espera a confiança chegar, espera o momento certo. Mas a verdade é que prontidão não vem antes da ação, ela vem depois. A ação gera clareza, não o contrário. Enquanto você espera se sentir preparado, o cérebro continua reforçando o mesmo padrão: pensar muito, agir pouco. E quanto mais esse padrão se repete, mais confortável ele fica. Pensar dá a sensação de progresso sem o risco do esforço real. Planejar, consumir conteúdo, imaginar cenários, tudo isso ativa uma sensação leve de movimento, mas sem exigir compromisso. É por isso que você pode passar horas pensando sobre mudar de vida e ainda assim terminar o dia no mesmo lugar. Ambição sem ação constante vira ansiedade, vira aquela sensação de que você está atrasado, mesmo sem saber exatamente em relação a quê. Você se cobra mais, mas age menos, e isso cria um ciclo cruel. A cobrança drena a energia, a falta de ação aumenta a culpa, e a culpa reduz ainda mais a disposição para começar. Outro ponto importante é que o cérebro não reage bem a identidades vagas. Dizer "eu quero ser alguém melhor, eu quero crescer, eu quero mudar de vida" é inspirador, mas não é acionável. O cérebro precisa de comportamentos específicos. Quando a identidade é muito ampla, ele não sabe o que fazer com ela, então ele faz o que sempre fez. É por isso que muitas pessoas ambiciosas parecem travadas, enquanto pessoas aparentemente menos ambiciosas avançam. Não é sobre querer mais, é sobre transformar o querer em algo operacional, pequeno, repetível, imperfeito. Existe um momento crítico na jornada de quem é ambicioso, quando você precisa aceitar que o começo sempre vai parecer insignificante. O primeiro passo nunca faz jus ao tamanho do sonho, e tudo bem. O problema não é o passo ser pequeno, o problema é não dar passo nenhum porque ele parece pequeno demais.
O cérebro muda quando vê evidência, ele não muda com promessas, ele muda quando percebe que algo está acontecendo de verdade. Uma ação mínima hoje vale mais, neurologicamente, do que um plano grandioso que nunca saiu do papel. Cada vez que você age, mesmo pouco, o cérebro registra. Há movimento, e movimento gera mais movimento. A sensação de estar parado não vem da falta de ambição, vem da falta de provas internas de progresso, e essas provas só surgem com ação, não com intenção. Quando você começa a agir, mesmo sem sentir motivação, algo curioso acontece. A motivação aparece depois, não antes. Existe também um medo escondido por trás da ambição travada, o medo de começar errado, o medo de desperdiçar tempo, o medo de investir energia em algo que talvez não funcione. Então você fica parado para se proteger. Só que essa proteção cobra um preço alto, o preço da estagnação. O cérebro prefere o desconforto conhecido ao risco do desconhecido, mesmo que o conhecido seja frustrante, mesmo que você odeie se sentir parado, essa sensação já é familiar. Agir de verdade é entrar em território novo, e o cérebro sempre resiste ao novo antes de se adaptar a ele. A virada acontece quando você muda a pergunta. Em vez de qual é o melhor caminho, você começa a perguntar qual é o próximo passo mais simples que não exige coragem. Não o mais eficiente, não o mais perfeito, o mais fácil de começar. Essa pergunta muda tudo. Quando você reduz a exigência emocional da ação, o cérebro relaxa. Ele para de ver aquilo como uma ameaça. E aos poucos a ambição deixa de ser um peso e volta a ser energia. Energia canalizada. Outro erro comum é tentar usar força de vontade para sustentar grandes mudanças. Força de vontade é volátil, ela varia com o humor, o cansaço, o ambiente. Pessoas que avançam não confiam tanto na força de vontade. Elas criam sistemas simples que tornam a ação quase inevitável, não porque são mais disciplinadas, mas porque facilitaram o caminho. Ambição parada também nasce de ambientes que sabotam. Se tudo ao seu redor puxa para o conforto imediato, agir exige um esforço constante contra a corrente. Isso cansa rápido. Pequenos ajustes no ambiente muitas vezes fazem mais diferença do que grandes discursos internos. Deixar o que importa visível, tirar o que distrai do alcance, reduzir decisões, simplificar. Com o tempo, algo interessante acontece. Quando você começa a agir regularmente, mesmo em pequena escala, a sua identidade começa a mudar, não por afirmação, mas por evidência. Você começa a se ver como alguém que faz, alguém que avança. E o cérebro adora coerência. Ele passa a alinhar pensamentos e emoções com esse novo padrão de comportamento. A ambição deixa de ser apenas um desejo distante e vira uma direção, não mais um peso, mas um guia. Você ainda não chegou onde quer, mas não se sente mais parado, e essa sensação muda tudo. É importante entender que ninguém destrava de uma vez. O movimento é gradual, às vezes imperceptível, mas é real. E, diferente da ambição abstrata, o movimento gera calma, porque mesmo pequeno, ele responde àquela pergunta interna que mais incomoda: eu estou fazendo algo? No fundo, o motivo pelo qual você se sente ambicioso, mas parado, não é falta de capacidade, é excesso de expectativa no começo. Você exige de si um nível de clareza, energia e confiança que só aparecem depois que o movimento já começou, e isso inverte a ordem das coisas. Você não precisa resolver sua vida agora, não precisa definir tudo, não precisa se transformar de uma vez, precisa apenas sair do zero, repetidas vezes, com consistência, sem glamour. E aqui está a parte mais libertadora. Você pode começar hoje, não quando tudo fizer sentido, não quando se sentir pronto. Hoje, com algo pequeno o suficiente para não assustar seu cérebro, pequeno o bastante para caber em um dia comum, pequeno o bastante para ser repetido amanhã. A ambição que move não é a que grita, é a que anda, um passo de cada vez. Agora eu quero ouvir você. Em que área da sua vida você se sente mais ambicioso e mais parado? Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos assim. E se inscreve para aprender a transformar ambição em movimento real, todos os dias, sem depender de motivação.